Resolução do exemplo 7.20 do capítulo 7 do livro de termodinâmica do Sengel. Um ar em um grande edifício é aquecido com vapor por meio de um trocador de calor, como mostrado nessa figura aqui embaixo. Vapor de água saturado entra no trocador a 35 graus com a taxa de 1000 kg por hora e sai como líquido saturado a 32 graus. A 1 atm de pressão entra no trocador a 20 graus e sai a 30 graus com aproximadamente a mesma pressão. Determine a taxa de geração de entropia associada a esse processo. Beleza, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem um trocador de calor. E no trocador de calor, o que acontece? Primeira coisa, importantíssimo. Não tem queda de pressão, ou seja, a pressão de entrada aqui, por exemplo, no estado 1, P1, é praticamente igual à pressão de saída no estado 2. A mesma coisa para o estado 3, P3, é a mesma coisa que a P4. Então, o que acontece? No nosso caso, a gente vai ter o seguinte, é pedido a taxa de geração de entropia. Então, a gente tem a taxa de geração de entropia é a seguinte, a derivada da entropia do volume de controle em relação ao tempo é igual ao somatório do calor da temperatura mais somatório da massa de entrada e da entropia de entrada menos a massa de saída, entropia de saída, mais a entropia gerada do processo. A gente está interessado nesse termo aqui, a entropia gerada. O que acontece então? A gente vai analisar essa equação, começar a pedir a entropia gerada e vai ver quais termos a gente tem que determinar. Beleza. Primeira coisa. Como a gente sabe, a gente trabalha com regime permanente. Então isso aqui é zero. No nosso problema, não é dito que não tem perca nem ganho de calor pelo volume de controle, nem tem nenhuma temperatura ambiente. Então esse termo também aqui é nulo, zero. Mas a gente tem massa entrando e massa saindo. A gente tem massa 1 entrando, desentropia 1, e a gente tem massa 3 entrando, desentropia 3. Saindo, a gente tem massa 2 saindo, desentropia 2, mais massa 4 saindo, desentropia 4, mais o termo de geração. A gente tem que determinar primeiro. Foi dado para a gente a massa do vapor de água, que é a massa 3, que é a massa 1 e a massa 2. Só que não foi dado para a gente a massa de ar, que seria a massa 3 e a massa 4. Beleza, então a gente tem que determinar essa massa de ar. Determinando essa massa de ar, a gente consegue determinar a entropia. Só que a gente vai ter o seguinte, bora lá. Primeira coisa, a gente vai ter que 0 é igual. A massa 1, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer nosso balanço de energia. A gente tem que a derivada da massa no volume de controle em relação ao tempo, o somatório da massa que entra, menos o somatório da massa que sai. Certo? Regime permanente, a variação da massa no volume de controle em relação ao tempo é zero. Então, as massas que entram, a gente tem M1 entrando, mais M3 entrando, menos M2 saindo, mais M4 saindo, igual a zero. A gente sabe que M1 e M2 são iguais. M1 igual a M2, que eu vou chamar de uma massa M. E M3 é igual a M4, que eu vou chamar de MAR, que é a massa de ar. Beleza. Nós vamos substituir então. Onde tiver M1 e M2 a gente vai colocar M, onde tiver M3 e M4 a gente vai colocar MA aqui nessa nossa equação de balanço de entropia. Então a gente vai ter que a entropia, gente, a gente vai ter o seguinte, 0 vai ser igual M1 vezes entropia 1, vai ficar M.S1 mais M3, MA S3 menos M.S2 menos MA S4. Igual a entropia gerada, mais entropia gerada. Beleza. Então, todo mundo que tiver M ponto a gente vai juntar e todo mundo que tiver MA a gente vai juntar. Então, é o seguinte, 0 é igual a M ponto S1 menos S2 mais MA S3 menos S4
mais meu termo de geração, que é o meu SG. Beleza, então a gente vai ter o seguinte, que o SG, meu termo de geração, vai ser igual. Eu passo para o outro lado negativo, a gente vai ter M1 ponto S2 menos S1. Por que S2 menos S1? Porque inverteu. Porque vem um negativo para cá quando eu passo o termo para o outro lado. Esse negativo eu estou passando para todos os lados. Então eu inverto aqui, eu jogo menos para dentro. Mais MA S4 menos S3. A entropia do estado 1 e do estado 2 é de vapor de água. Então a gente consegue determinar pelas tabelas termodinâmicas. Foi dado para a gente aqui a pressão e a temperatura. Beleza. Só que aqui com A, o MA, a gente não consegue olhar a tabela, porque a gente não tem uma tabela tão... A gente não tem tabelas tão detalhadas sobre o ar. Só que a gente pode ver a seguinte relação. A variação de entropia em um processo a volume constante é o seguinte. É o Cp médio. Isso aqui é para um gás ideal. Cp médio vezes o Ln, a temperatura 4 sobre a temperatura 3, menos constante universal dos gases vezes Ln, da pressão 2 sobre a pressão 1. No exercício é dito o seguinte, ó, vapor de água saturada no tocador a 35 graus com a taxa de 1.000 kg por hora e sai como líquido saturado a 32 graus. A 1 atm de pressão entra no tocador a 20 graus e sai a 30 graus com aproximadamente a mesma pressão. Se é aproximadamente a mesma pressão, a gente tem que P2 aproximadamente igual a P1. Então a gente vai ficar Ln de 1 é 0. E vai ficar aqui ΔS é igual a Cp médio Ln de 34 vezes P3, que é o nosso caso, que isso aqui é para entalpia 4 menos entropia 3, então Cp médio vezes Ln de P4 vezes P3. Então, a entropia gerada nesse processo, S gerado vai ser igual a massa de vapor, S2 menos S1, que a gente vai determinar, mais massa de ar, vezes o Cp médio do ar, Ln, a temperatura 4, sobre a temperatura 3. Certo? Então, a gente tem que determinar agora a entropia 1 e a entropia 2 e a massa de ar para a gente poder determinar. A gente precisa de S1, S2 e MA. Temperatura 4, temperatura 3 foi dada. 20 graus, 30 graus. Beleza. S1 e S2, como é vapor, e a gente tem as propriedades de cada estado, a gente consegue determinar por meio do balanço de tabelas termodinâmicas. A massa do ar, balanço de energia. Então vamos primeiro determinar S1 e S2. Então a gente vai ter o seguinte. Para S1, no estado 1, a gente tem a temperatura 1, 35 graus. O título é igual a 1, que foi que é vapor saturado. Igual a 1. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai na tabela termodinâmica. A tabela termodinâmica foi dada para a gente aqui 35 graus. Vamos na tabela de temperatura. 35 graus. A gente vai ter que a entalpia do vapor é 2.564,6. A entropia do vapor é 8,3517. A gente vai ter que H1 é 2.564,6 kJ por quilo. Entropia 1 é 8,3517 kJ QG por Kelvin. Beleza. Agora a gente precisa determinar a entropia e a entalpia no estado 2. No estado 2 foi dito para a gente que o vapor sai a 32 graus. Só foi dado para a gente isso, que é 32 graus. Então, beleza, vamos lá na tabela. O que acontece aqui? Na tabela, a gente não tem a temperatura de 32 graus, a gente tem a de 30 e 35. Então, a gente tem que interpolar. Então, o que vai acontecer? A gente precisa de entalpia e entropia. Então, a gente vai pegar a temperatura de 30 e 35, a entalpia de 30 e 35.
Só que nesse caso a gente vai pegar de líquido saturado. Por quê? Foi dito no exercício que sai como líquido saturado. Então beleza, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter uma tabela com 3 colunas. Aqui é para o estado 2. Estado 2. Temperatura 2, 32 graus. A gente vai ter uma tabela seguinte. Tabela de temperatura. Entalpia. Entropia. A gente tem a temperatura de 30 graus, a de 32 que a gente quer e a de 35 que tem na tabela. Para 30 graus, a entalpia é 125,74. Para 32 a gente não sabe, que a gente quer calcular. E para 35 é 146,64 kJ QG por Kelvin. KJ por quilo. A entropia é 0,4368 para 30 graus. Para 32 a gente não sabe. E para 35 é 0,5051. Beleza, vamos interpolar para achar a entalpia. A gente vai fazer H2 menos 125,74 dividido por 146,64 menos 125,74. Isso aqui vai ser igual a 32 menos 30 dividido por 35 menos 30. Fazendo as contas, a entalpia 2 vai dar para a gente 134,10 kJ por quilo. Agora para a entropia. Para a entropia a gente vai usar a entalpia que a gente achou. Então a gente vai fazer S2 menos 0,4368 dividido por 0,50. 51 menos 0,4368 igual. A entalpia 2, 134,10 menos 125,74 dividido por 146,64 menos 125,74. Fazendo as contas, a gente vai ter que a entropia no estado 2 é 0,46412 kJ quilo por Kelvin. Pronto, determinamos a entropia no estado 2 e a entropia no estado 2 e a entalpia no estado 2. Beleza. Agora a gente precisa da massa do ar. Por que com o CP eu não estou preocupando? Porque o CP médio do ar ele é igual a aproximadamente 1,005 kJ QG por Kelvin. KJ. Está nas tabelas de propriedades do ar do Senjo. Beleza, agora a gente vai fazer o balanço de massa para determinar a massa do ar. A gente vai ter o seguinte. Nossas considerações de sempre. Regime permanente. A gente não tem nem velocidade e nem alturas envolvidas nesse processo. Então a gente vai ter que a derivada da energia no volume de controle em relação ao tempo vai ser igual somatório da massa que entra, entalpia de entrada, a velocidade de entrada ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura de entrada, menos somatório da massa que sai, entalpia de saída, uma velocidade de saída ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura de saída, mais calor no volume de controle, menos trabalho no volume de controle. Velocidade e gravidade desprezíveis. Regime permanente, a gente não tem calor nem trabalho envolvido. Então a gente vai ter que é massa que entra vezes entalpia de entrada, somatório, menos massa que sai, entalpia de saída. Beleza. Que massas a gente tem que entra? A gente tem M1, entalpia 1, mais M3, entalpia 3, menos M2, entalpia 2, menos M4, entalpia 4. Aqui tem menos porque eu já fiz a multiplicação do sinal. A gente chamou M1 e M2 de M, então a gente vai ter M H1 menos H2, M3 e M4 de MA, mais MA H3
menos H4. Beleza. A gente quer determinar o MA. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o MA. Isolando o MA, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter menos M ponto H1 menos H2, isso é igual a MA H3 menos H4. Vou jogar esse menos para dentro, vai ficar M ponto H2 menos H1 igual a MA H3 menos H4. Beleza. Isolando o MA a gente vai ter que vai ser igual a M ponto H2 menos H1 dividido por H3 menos H4. Esse é nosso cálculo. Beleza. Então, a gente vai ter o seguinte. Eu posso também fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui MA. Eu vou tirar o sinal de menos aqui dentro, que isso aqui é a mesma coisa aqui. Menos M ponto H1 menos H2 sobre H3 menos H4. Vou jogar lá para baixo. Para quê? Vou ficar com o seguinte. M ponto H1 menos H2 dividido por H3. H4 menos H3. Por quê? O H3 e H4 está ligado ao ar. A gente não tem entalpia de ar em várias temperaturas, só que a gente tem que lembrar o seguinte. O CP vai ser igual a ΔH sobre ΔT. Uma pressão constante, certo? Como a gente está trabalhando com uma variação finita, a gente pode impor o seguinte, que o CP médio é igual a ΔH sobre ΔT. Então a gente sabe que ΔH vai ser igual a CP médio ΔT. Então, ΔH, H4 menos H3 vai ser igual a CP médio T4 menos T3. Então já pode substituir. Então, no lugar de H4, H3 vai ficar com o seguinte. Massa do ar vai ser igual a M ponto H1 menos H2 CP médio, que a gente já tem, T4 menos T3. A gente tem a entalpia 1 e a entalpia 2 que a gente determinou. O exercício deu M ponto. T4 e T3 o exercício também deu. E a gente tem o CP médio. Coisa importante. CP é em Kelvin. Então a temperatura tem que ser em Kelvin. Então a gente vai ter o seguinte. As temperaturas são T3 e T4 vai ser 20 graus e 30 graus. Então a gente vai somar 273 em todas. Então a gente vai ter o seguinte, que massa do ar vai ser igual. A massa do ar aqui para a gente foi dada em 10.000 kg por hora. 10.000 kg por hora é a mesma coisa que 2,77 kg por segundo. Por quê? É só a gente fazer o seguinte. 10.000 kg por hora. Uma hora tem 1.800 segundos. É só fazer a conta, vai dar esse valor aí. Se dividir 10.000 por 1.800, vai dar esse valor. Beleza, então a gente vai ter o seguinte. 2,77 kg por segundo vezes entalpia 1, 2.564,6 menos 134,10 kJ por quilo a menos 1. Dividido CP médio 1,005 kJ quilo vezes Kelvin vezes temperatura 4 mais temperatura 3. 30 mais 273,15 vai dar 303,15 menos 20 mais 273,15 vai dar 293,15 Kelvin. Fazendo as contas, a gente vai ter que nossa massa de ar vai ser igual a 670 quilos por segundo. Determinamos nossa massa de ar. A gente já tem a massa de ar. Agora volta à nossa equação. A gente precisava de S1 e S2, a gente calculou. E a massa do ar, que a gente acabou de calcular. Agora é só a gente aplicar a nossa fórmula que a gente vai achar a nossa entropia gerada. Então a gente vai ter o seguinte. A entropia gerada vai ser
S gerado vai ser M ponto, que é 2,77 kg por segundo, vezes a entropia no estado 2 menos o estado 1, vai ser 0,46412 menos 8,3517 mais 670 vezes 1,005 logaritmo de 303,15 dividido por 293,15. Não estou colocando unidades aqui para não ficar muito poluído, mas como aquelas unidades que a gente usou estão todas corretas, não tem problema preocupar com a unidade, que vai dar certinho, vai dar kilowatts por Kelvin. Então a gente vai ter, esse valor aqui vai ser igual a menos 21,8486 mais 22,5864. Então nossa entropia gerada nesse processo vai ser igual a 0 mais... Detalhe, entropia só pode ser igual a zero para processos reversíveis, e para processos irreversíveis ela tem que ser positiva, 0,73778 kW por Kelvin. Entropia nunca pode ser negativa, isso viola a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica fala que ds para a determinada temperatura tem que ser maior ou igual a zero. Se ds, função de t é igual a zero, processo reversível. Se dst for maior que zero, processo irreversível. dst menor que zero é impossível, não existe. Então, se o cálculo deu entropia negativa, tem alguma coisa errada. Aqui, esse é o valor de entropia para o processo.